Assim que o nosso convidado, nosso primeiro convidado estiver disponível, nós já daremos início, então, às nossas apresentações do dia. Hoje, o nosso primeiro palestrante é um colega e amigo bastante especial, que é juiz do trabalho na terceira região, foi juiz do trabalho na 15ª região, aqui onde eu atuo. O professor Yuri, além de juiz, ele é um excelente professor, já renomado, conhecido, professor e autor de diversas obras, inclusive o festejado Manual do Compliance Trabalhista, que muitos já conhecem, e eu tenho o meu aqui, já fui um dos primeiros a adquiri-lo. E, além do seu vasto currículo, vasta experiência, vasto conhecimento, ele também é coordenador do curso de pós-graduação, ou dos cursos de pós-graduação na área trabalhista do IEPREV. Então, eu passo a palavra ao nosso primeiro palestrante do dia, professor Yuri Pinheiro, a palavra é sua. Fique à vontade. Bom, queria agradecer a todos aí pelo convite, todos queridos do Execução Estratégica, aqui especialmente, né, falando diretamente que está aparecendo para mim aqui o Ulisses, o Vinícius, o Danilo, enfim, parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo, dar um bom dia especial a todos aqueles que são nossos professores, porque essa semana tivemos o Dia do Professor e nós somos professores através de vocês, alunos, né, que são também, por via transversa, os nossos professores nesse grande mecanismo de confluência, nesse grande mecanismo de troca. Então, um bom dia a todos. Queria registrar também o meu agradecimento de partilhar esse evento, ladear esse evento com a doutora Ana Cláudia Torres Viana. Ela foi no TRT da 15ª região, uma grande tutora, uma grande professora, amiga, mãe, irmã, todos os adjetivos que se possam imaginar. Foi uma pessoa com quem muito aprendi, então, se algo sei, também devo a ela. Fica aí meu registro especial, tá? Mas nós temos aqui hoje para falar com vocês nesse evento de execução, que é a especialidade dos nossos queridos amigos do Execução Estratégica, que fazem um trabalho louvável, um trabalho muito digno, um trabalho muito destacado. Aliás, por isso, né, o Vinícius falou aí que eu coordeno pós-graduação de Compliance Trabalhista, por isso que na minha pós-graduação de Compliance, LGPD e Prática Trabalhista, sempre buscando o melhor possível para os nossos alunos, eu os convidei para que premissas que eles abordam no curso completo, que eles pudessem trazer algumas dessas premissas para os nossos alunos de pós-graduação, porque certamente será muito enriquecedor. Inclusive, Vinícius, Ulisses, eu anunciei nos grupos que vocês dariam aula de execução e houve uma grande festa, houve um festejo muito acentuado. Mas, enfim, falando sobre a temática que me foi proposta, e execução é sempre um tema que borbulha, que fervilha, que acende muitas discussões, a minha temática é a de medidas executivas atípicas. Mas para que a gente possa contextualizar adequadamente essa temática, nós precisamos, em primeiro lugar, até porque estamos aqui iniciando o evento, né, fazendo uma introdução, fazer a ressalva, algumas ressalvas introdutórias, de que a execução trabalhista é o que nós chamamos, né, nós todos aqui do evento, de um grande gargalo da justiça do trabalho. Inclusive, na minha prova oral de juiz do trabalho, foi uma das primeiras perguntas do desembargador Lorival Ferreira dos Santos, que à época não era presidente, estava na banca examinadora, e ele perguntou qual era o grande gargalo do processo do trabalho, né? Uma pergunta, assim, um pouco aberta, e me parece que eu fui na linha do que ele gostaria de ouvir, que o grande gargalo é a execução. Eu peguei aqui os dados do Justiça em números. Nós temos
no âmbito da fase de conhecimento, especificamente na Justiça do Trabalho, nós temos 11 meses de tramitação média dos processos. Quando a gente vai para a execução judicial em primeiro grau, as execuções possuem um tempo médio, quando são frutíferas, de 2 anos e 10 meses na fase de conhecimento, na fase do processo de primeiro grau, e depois nós temos mais 8 meses em uma fase recursal. Isso aqueles que não são submetidos a medidas extintivas, como, por exemplo, a prescrição intercorrente. Mas, enfim, nós temos aí cerca de 3 anos para aquilo que dá certo como média na fase de execução. E enquanto que na fase de conhecimento, o tempo médio de tramitação é um tempo de apenas 11 meses. Fica muito claro que nós temos grandes medidas, nós temos recursos, nós temos metas, nós temos aceleradores para a fase de conhecimento, mas não há uma estrutura bem dimensionada para a fase de execução. Aí por isso até que essas abordagens, né, esses cursos que são promovidos pela execução estratégica são muito importantes, porque eles visam ensinar, eles visam possibilitar que você aprenda a saber utilizar essas ferramentas ou como requerer a sua utilização. Hoje até temos um leque vasto, um leque amplo de ferramentas que podem ser utilizadas, mas o que eu percebo como juiz é que há um completo desconhecimento até mesmo das ferramentas que podem ser utilizadas. Então, nós precisamos passar a enfrentar isso para que a gente consiga dar concretude ao direito de ação em sua concepção ampla, né? O artigo 5º, 35 da Constituição, que prevê o direito de ação, e o direito de ação não é só iuris dictio, dizer o direito, é iuris satisfação também, como diz Marinoni, é você poder ver aquele direito que foi reconhecido, materializado, concretizado. E para que ele possa ser bem concretizado, nós temos os meios executivos tradicionais. Nós temos o início daquela fase de execução com a citação, artigo 880 da CLT, nós temos os meios tradicionais, a tentativa de cisbajude, aliás, não conhece bem ainda o cisbajude, verifica lá na execução estratégica que tem uma abordagem muito pertinente sobre esse novo modelo que substitui, né, o método do Bacenjude, algo que veio aqui a somar e que pode trazer resultados frutíferos também. Você tem o cisbajude, tem o renajude, tem aquelas medidas típicas tradicionais, né? A tentativa de penhora de bens que venham a ser transformados em dinheiro para satisfazer a dívida. No entanto, isso muitas vezes acaba por não ser suficiente, né? Geralmente, infelizmente, não é suficiente para concretizar o título executivo, para transformar aquele reconhecimento em o bem da vida que é buscado, que geralmente é pecuniário. Aí, então, surgem algumas discussões sobre a possibilidade de medidas executivas atípicas. Como o próprio nome diz, são medidas que não estão tipicamente previstas. Quando a gente fala, por exemplo, até mesmo de penhora de faturamento, que é uma medida muito interessante se souber ser utilizada, a gente tem aqui uma medida típica, porque é uma forma de satisfação do crédito. Quando a gente fala de penhora de semoventes, eu posso penhorar o animalzinho, eu entendo que o animalzinho de estimação não pode ser penhorado, já escrevi sobre isso há algum tempo, desde 2016. Mas é uma medida, penhora de semovente, os semoventes que podem ser penhorados, né, que não sejam de estimação, é uma medida típica, está lá, né? A penhora, até mesmo de aeronave, uma vez eu determinei, né, deferi a penhora de uma aeronave, e o advogado pediu para fazer a remoção. Eu perguntei onde é que ele ia guardar. Ele disse que não tinha pensado ainda. Aí eu disse, cabe lá na garagem do senhor a aeronave, doutor? Tem que pensar antes, né? Já pensou, o senhor vai ficar como depositário, eventualmente, da aeronave, do Boeing? Vai caber lá? O senhor mora em prédio ou apartamento? Não, mora em prédio. Acho que vai ser difícil passar, descer a rampa, hein, doutor? Mas, enfim, são medidas essas típicas. As medidas atípicas são medidas que não estão tipificadas, como o próprio nome sugere, no ordenamento jurídico. E aí, como medidas
atípicas, a gente tem algumas que já são bem conhecidas. Mas antes de passar a elas, é importante nós rememorarmos que tudo isso passou a ter uma discussão mais fervorosa com o CPC de 2015. Por quê? Porque o artigo 139, inciso 4 do CPC, ele prevê que o juiz pode adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. Bom, a partir desse dispositivo e da previsão que isso pode acontecer até mesmo para visar a prestação pecuniária, a gente passou a ter um pouco mais de criatividade na execução. Antes de abordar essa dicotomia, me permitam aqui só fazer a ingestão do nosso H2O naquela caneca exclusiva do Hierarquia Dinâmica. Bom, essa previsão trouxe a possibilidade de medidas que sejam indutivas coercitivas. E quando a gente fala de medidas executivas atípicas, a gente está falando de uma correção indireta. Por que a gente está falando de correção indireta? Porque você está determinando um certo pagamento, né? Você está determinando que seja feito, você está visando o pagamento, mas não diretamente penhorando dinheiro, não diretamente penhorando algo que possa ser transformado em dinheiro. Você está incomodando, de certo modo, o devedor para que ele saia de uma zona de conforto e que, eventualmente, ele busque uma forma de adquirir o crédito exequendo. Então, é uma medida de correção indireta. Ela não é satisfativa por si só, mas ela visa estimular aquele cumprimento, já que os créditos judiciais geralmente não são voluntariamente satisfeitos. Aqui, pessoal, em primeiro lugar, nós precisamos ter em mente dois princípios que são antagônicos, né? O princípio da humanização da execução, do não aviltamento do devedor, de um lado, e também, de outro, o princípio da efetividade da execução, o direito de ação nessa sua concepção ampla que visa uma verdadeira efetividade. Se fôssemos falar aqui numa linguagem mais figurada, alguns diríamos que a gente tem um confronto do princípio da máxima truculência, que o juiz determina a apreensão de passaporte CNH. Então, de um lado, o princípio da máxima truculência e, de outro, o princípio da máxima benevolência. Não pode ser tão invasivo. A execução não é uma execução pessoal, é uma execução real. Desde a Lex Papiria Romana, nós temos a execução incidindo sobre o patrimônio, o princípio da patrimonialidade. Então, não se pode avançar tanto. Mas, enfim, os balizamentos são a efetividade da execução e o não aviltamento do devedor. Esses são os balizamentos principais. Mas, quando a gente fala de medidas executivas atípicas, né, e para ficar bem claro, a gente fala de CNH, a gente fala, eventualmente, de retenção de passaporte, alguns colocam que até CNDT é uma medida executiva atípica. Eu não concordo porque a CNDT, Certidão Negativas de Débitos Trabalhistas, é uma medida de coerção indireta. De fato, é uma medida de coerção indireta porque não é satisfativa, ela visa satisfazer. Mas ela não é atípica porque ela está prevista no Código. Nós temos, no caso, na consolidação das leis do trabalho, a previsão específica. Então, eu não enxergo, no caso, a CNDT, não enxergo o protesto como medidas executivas atípicas, porque elas estão tipificadas, mas parte da doutrina coloca como atípicas. Mas, enfim, bloqueio de crédito em instituições financeiras, essas situações são situações de medidas executivas atípicas. E justamente por serem medidas atípicas, é preciso ter a compreensão de que, primeiro, nós devemos ter o esgotamento das medidas típicas. Se eu tenho as medidas típicas como algo inerente ao desenvolvimento do devido processo legal, eu tenho uma ordem de preferência de penhora de bens, primeiro o dinheiro,
né? Tenho lá toda aquela previsão no Código de Processo Civil, então eu devo prioritariamente seguir o métier tradicional, seguir o procedimento tradicional. Então, a doutrina, ela vem se inclinando, e a jurisprudência do STJ e do TST também, no sentido de que primeiro eu tenho que esgotar aqueles meios típicos de execução. Depois que eu esgotar esses meios típicos de execução, eu posso pensar em medidas atípicas, mas desde que eu esteja pensando em medidas atípicas que tenham alguma possibilidade de levar ao adimplemento do débito que está em execução, porque isso aqui não é uma punição por si só, não é, ele não pagou, então eu vou acabar com a vida dessa pessoa, eu vou fazer tudo que eu possa para exterminar a dignidade. Não é esse, né? O objetivo de medidas atípicas é estimular, ainda que com certo incômodo, o cumprimento. E aí, nós temos também a necessidade de respeito ao princípio da proporcionalidade, e esse princípio da proporcionalidade, com o LGPD, ele vem até sendo muito falado, né? Porque a gente fala de proteção de dados pessoais e a gente fala do princípio da minimização, do princípio da adequação, do princípio da necessidade. E o princípio da proporcionalidade, na perspectiva de Canutilho, é justamente isso, né? É você ter uma medida que seja adequada, ou seja, o meio que você está empregando é adequado à finalidade que você busca atingir. O princípio também da necessidade, que pode ser denominado de princípio do meio menos gravoso, ou seja, se eu tiver outra forma de satisfazer aquele crédito por outra maneira menos invasiva, essa medida ela não é proporcional. Por isso também que a doutrina e a jurisprudência têm dito que é preciso primeiro esgotar os meios tradicionais, já que, senão, a gente teria uma medida desproporcional. Tá? Isso tem enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis, tem decisão do STJ, tem decisão do TST que respalda esse tipo de posicionamento. Pois bem, nós temos então essas perspectivas, e aí eu vou passar especificamente agora para a suspensão de CNH. Depois que se tenta executar, não há a possibilidade de penhora de bens, não tem bens que são constatados, só tem um bem de família, tentou Bacen, Renajude, Infoseg, tentou até Simba, qualquer medida que seja, e olha, passar pelo Simba é complicado, né? Porque assim, o Simba ele consegue descobrir se bem executado até se existe relacionamento extraconjugal, para você ter ideia de como que ele é tão invasivo. Mas, enfim, passou por tudo isso, passou por um Simba, porque o processo era complexo, justificava essa entrega de energia maior, e não conseguiu. Aí o juiz determina, então, a suspensão da CNH. E aí eu vou até abordar para vocês uma decisão que está lá no material do Execução Estratégica, tá? Inclusive, queria deixar essa dica para quem esteja nos assistindo, acompanhem os informativos do Execução Estratégica. Aqui no informativo número 3, de 1º de setembro de 2020, nós temos uma abordagem específica sobre medidas executivas atípicas. E num desses processos aqui, que é abordado, vocês podem colher esse material no execuçãoefetiva.com.br, num desses materiais, uma decisão tinha determinado a suspensão da CNH com a seguinte perspectiva: olha, quem deve 100 mil reais, não é razoável que fique por aí, né, andando de carro. Se a pessoa não pode pagar um débito de 100 mil reais, ela não pode ter um carro. Essa é a perspectiva de uma das decisões. E, bom, a gente pode imaginar, tudo bem, é razoável, né? Se ele deve, como é que ele vai ficar andando lá de 680, de Z4, de qualquer coisa? Mas vamos colocar um carro popular mesmo. Se ele deve, ele não pode dirigir, ele não pode sequer ter uma moto, já que ele está devendo, ele não pode ter veículo. Pessoal, esse tipo de abordagem é uma abordagem, com todo respeito, muito simplista, na minha opinião, e que não se compatibiliza com o cuidado que uma medida atípica, que é tão invasiva, deve ter. A gente acabou de falar,
que a gente precisa ter o princípio da proporcionalidade. Precisa ser uma medida adequada, precisa ser uma medida necessária, ou seja, que não existem outros meios menos gravosos, e uma medida proporcional em sentido estrito, né? E se a gente for pensar aqui, porque a pessoa deve, ela não pode ter um meio de transporte? Olha só, a gente tem que ter tanto cuidado e tem que zelar tanto pelo contraditório antes de determinar algo nesse sentido, que a gente já teve penhora não, a gente já teve suspensão de CNH de pessoa que usava a sua motocicleta nesse período de dificuldade para fazer entregas. Pessoal, tem gente que tenta empreender, tem gente que tenta abrir um negócio e não consegue, quebrou, não dá certo. Eu mesmo negociando acordo, quantas vezes já me deparei com esse tipo de situação? Não deu certo, quebrou. E a pessoa teve que se virar, foi fazer entrega de motocicleta, pessoas que viraram Uber. Eu mesmo confesso, o Vinícius, Ulisses, depois daquele momento ali de um certo congelamento do subsídio, eu pensei, poxa, será que como juiz eu posso fazer um bico de Uber? Não é brincadeira, pessoal, não pensei isso não, tá? Mas um colega já brincou uma vez comigo, se não sair o aumento, se perder o auxílio moradia, eu vou abrir o carro aqui para o Uber, vou fazer aí umas corridas. Mas, enfim, eu converso, né, eventualmente quando pego um Uber, eu converso com essas pessoas e tem engenheiro, tem pessoas da área de economia, pessoas assim com a formação superior que estão desempregadas e que vão tentar. E olha só, está usando o veículo para tentar sobreviver, para tentar honrar dívidas, e você suspende a CNH. Aí é que você eliminou completamente a possibilidade de que essa pessoa pudesse satisfazer o crédito, né? E aí você puniu e você puniu de maneira não pedagógica, porque você eliminou a única fonte de renda que era a fonte pela qual ele poderia cogitar conseguir meios para viabilizar o pagamento. Você poderia, descobrindo que essa pessoa está eventualmente ali na Uber, você poderia cogitar de uma medida mais inteligente, que seria eventualmente uma penhora parcial de créditos que ele tenha na Uber, que ele tenha em qualquer plataforma digital. Né? Claro, a gente vai entrar em discussão se poderia penhorar isso, porque é a subsistência dele, se poderia penhorar proporcionalmente, porque equivale a um salário. Daria para fazer algum tipo de discussão, mas você suspender a CNH, impedir que ele possa exercer, isso é voltar aos primórdios, né? Em que a execução era punição, em que a execução era quase executar, no sentido literal mesmo. Então, me parece que demanda muita cautela esse tipo de medida atípica, e medida atípica de CNH e de passaporte, elas geralmente, a meu ver, tá, poderiam ser tomadas muitas vezes em audiência de tentativa de conciliação e execução. Eu, particularmente, gosto muito da audiência de tentativa de conciliação e execução. Aprendi muitas técnicas dessas audiências com a Ana Cláudia, que vai falar daqui a pouquinho para a gente, mas é por meio do diálogo, dessas conversas, que muita coisa aparece. E aí você consegue compreender. Ali numa conversa, no diálogo de uma audiência de tentativa de conciliação e execução, seria possível perceber, por exemplo, que essa pessoa ela está usando o Uber, né? Que ela está usando o Uber como meio de sobrevivência, que ela está fazendo entrega, e você evitaria, de repente, uma decisão que acabasse sendo desproporcional. Outra medida que é bem polêmica, é a apreensão do passaporte. A apreensão do passaporte, ela tem uma certa recorrência para evitar aquelas percepções de que, poxa, a pessoa me deve R$100.000 e fica viajando para a Europa, fica aí, né, esbanjando, ostentando, fazendo ostentação. Como que essa pessoa tem dinheiro para viajar e não pode me pagar, de repente, as verbas rescisórias da empregada doméstica, R$5.000, R$8.000? E aí, por isso, algumas vezes, depois do esgotamento, algumas pessoas, elas acabam determinando, né, alguns magistrados acabam determinando a apreensão do passaporte. Mais uma vez, não é punição. Mais uma vez, isso deve ser proveniente de uma decisão bem fundamentada, deve ser uma decisão que demonstre a proporcionalidade, a razoabilidade, a adequação à necessidade, e deve haver uma correspondência entre a medida e o objetivo. Quanto à apreensão de passaporte, aí a gente tem um detalhe que é o seguinte: a suspensão de CNH,
você suspende a CNH, a medida pode ser proporcional ou desproporcional, vai depender do caso concreto. É sempre análise do caso concreto e verificar se aquilo pode servir de estímulo ao cumprimento e não vai ser uma medida que acabe sendo apenas uma pena. Agora, a apreensão do passaporte, você tem a restrição de um direito fundamental claríssimo, né? Que é o direito de locomoção, que é a liberdade de ir e vir, que é protegido por uma garantia constitucional. Está inscrito no catálogo de direitos fundamentais o habeas corpus sempre que houver uma violação ao direito de locomoção. E quando você apreende o passaporte, não há como dizer que você não está restringindo esse direito de locomoção. É por isso que o STJ, essa decisão foi espelhada pelo TST agora recentemente, e esse material, inclusive, aqui é bem recente, de 1º de setembro de 2020, essa decisão da SBDI 2, ela admitiu o habeas corpus e determinou a devolução do passaporte. A perspectiva foi justamente essa. Olha, se nós apreendermos o passaporte, ele, na realidade, não pode se locomover. Então, não é possível que façamos essa apreensão de passaporte. A CNH, tudo bem, a CNH ela não restringe o direito de locomoção. Você pode se locomover a pé, por ônibus, de carona, você só não vai estar dirigindo. Então, a CNH, ela não daria ensejo à procedência, né, ao deferimento do habeas corpus, mas a apreensão do passaporte, sim. Bom, essa decisão foi uma decisão tomada por maioria, foi uma decisão cujo relator ele não se inclinava nesse sentido, mas espelhou, por divergência do ministro Vieira de Mello, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Tá? Eu queria chegar ainda nessa situação aqui, que é bem polêmica, pessoal, para a gente encerrar as medidas executivas atípicas, que é o bloqueio do cartão de crédito. Com relação ao bloqueio do cartão de crédito, deixa eu parar de compartilhar a tela. Com relação ao bloqueio do cartão de crédito, nós temos uma situação um pouco mais polêmica. Veja o que acontece. Você tem crédito, né, disponível para que você possa fazer compras no seu cartão de crédito. E você deve na justiça. Então, o que alguns magistrados têm feito? Olha, eu vou fazer a penhora de crédito, porque até mesmo o CPC prevê que você pode penhorar o crédito de alguém. E aí o que se faz? Olha, ele tem um limite de 20 mil reais, então eu vou penhorar esse limite que ele tem e ele não pode mais fazer compras lá naquela administradora de cartão de crédito. Seria lícito isso, que nós fizéssemos uma penhora de crédito nessa perspectiva? Pessoal, é bem complexa, viu, essa decisão, porque quando o CPC fala da penhora de crédito, ele fala de alguém ter direito a receber de uma outra pessoa um crédito. Essa pessoa B deve a mim um crédito, eu vou nessa pessoa B e digo, olha, não pague a ele, o crédito dele está penhorado, pague para esta pessoa que está a executando na Justiça do Trabalho. Isso é uma penhora de crédito. Agora, a situação do cartão de crédito em si, nós não estamos diante de uma penhora de crédito. Não é que ele tem um crédito para receber da instituição financeira. Ele pode usar crédito, né? Então, não se encaixa a princípio. É possível tentar reverter uma decisão dizendo que não é uma autêntica penhora de crédito e assim não seria uma medida válida. Por outro lado, se a gente abordar sob a ótica de uma medida atípica, é um crédito que ele tem junto à instituição financeira. Ele possui direito de, digamos, gastar um certo dinheiro. Mas ele vai gastar um dinheiro estando devendo na justiça, aí é que ele nunca vai pagar. Então, você estaria, como medida executiva atípica, indisponibilizando esse crédito para que os ativos dele não viessem para cá e que pudessem vir para execução. É uma medida atípica que pode, sim, sob essa ótica de medida atípica, não sob a ótica estrita de penhora de crédito, como alguns abordam, que eu não concordo, mas sob essa ótica de medida atípica, é possível que nós tenhamos
essa perspectiva adotada. Tá? Há também uma decisão lá no informativo do Execução Estratégica especificamente sobre isso. Vou mostrar aqui para vocês só para ficar claro. Determinação de bloqueio de cartão de crédito de não concessão de novos cartões. Essa determinação aqui foi uma determinação mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho e é uma determinação de uma decisão de 21/8 de 2020. Vejam, são decisões todas atualizadas. Aliás, esse é um grande destaque do material da execução efetiva. Está tudo muito bem atualizado para que você possa ter uma sintonia bem contemporânea daqui. Bom, o tema é muito amplo. Dentro do limite de tempo que me foi concedido, era o que eu realmente queria abordar com vocês. E, enfim, fico aí à disposição depois para algum questionamento. Se quiserem abordar alguma coisa lá no Instagram, @YuriPPinheiro, fico à disposição. E sempre um prazer, aproveitem, o evento está realmente maravilhoso, o evento está incrível, com muitas abordagens ricas e certamente irá contribuir para que vocês possam ter aí uma abordagem e um enriquecimento muito grande sobre essa fase de execução, tá? Estão falando aqui no chat, eu estava tentando olhar isso, por isso que eu abri aqui o navegador, alguma pergunta sobre apreensão de CNH no caso de um devedor que está utilizando da mesma para trabalhar como motorista ou motociclista. Foi exatamente o que eu abordei, acho que deve ter sido antes de eu mencionar. Bom, pessoal, Leandro, Danilo, Ulisses e também meu amigo Vinícius, eram essas as perspectivas gerais. O tema é muito rico, né? A gente, quando dá esse tema aqui numa aula de pós-graduação, a gente leva aí 2 horas, 3 horas para ficar debatendo várias medidas, mas era para fazer a introdução da execução. Como eu fui o primeiro a falar, acho que era importante a gente abordar esse drama da execução, abordar a necessidade de razoabilidade, mas de também buscar a efetividade e trazer alguns exemplos, tá? Parabenizo mais uma vez pelo trabalho e agradeço aqui o convite, meus amigos. Muito bem. Excelente palestra, como era esperado. Exposição com bastante profundidade, como o professor Yuri sempre faz, e sempre também sem deixar de lado a didática e a clareza que lhes são peculiares. Eu agradeço, em nome do Execução Estratégica, a participação do professor Yuri, exposição brilhante, e com relação ao objeto que foi tratado pelo professor, ficou comprovada a necessidade e a importância de utilização de medidas atípicas no processo de trabalho e no processo civil, mas a adoção dessas medidas, a adoção precisa ser feita sempre com muita cautela, não é isso? Para que as medidas executivas não extrapolem os limites do devido processo legal e não aviltem o executado, não afrontem a dignidade do executado, que limita a tutela executiva no nosso ordenamento jurídico. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação do professor Yuri. Quer falar, Yuri? Pois não. Estava vendo aqui o chat, queria só agradecer aí muitas pessoas conhecidas, Nelma, obrigado, querida, sempre acompanhando, Lauro de Campos, Edna, Vinícius, todo mundo. E só para finalizar mesmo, pessoal, eu me lembrei aqui, Vinícius, quando você falava, que um exequente estava meio chateado, meio irritado, e disse assim, ele não me paga, já foi até para Brasília esse processo. Eu disse, não, fique tranquilo, vamos executar ele então. Aí ele olhou para mim e falou assim, não precisa tanto, não. A gente não quer tirar a vida de ninguém, não. Aí eu disse, não, a gente vai levar o processo aqui na forma da lei. Fique tranquilo, a gente vai tentar seu crédito. Obrigado, pessoal. Bom dia aí para todo mundo. Bom, então, feito isso, passo a palavra ao Leandro para que